Fala, meu povo, muito bom dia, de volta aqui no canal com mais um vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve e já deixa o teu like. Queria comentar sobre essa questão de Pablo Marçal, candidato à presidência do Brasil. Mas antes de Pablo Marçal, é interessante que você entenda um pouco do perfil das nossas eleições. E eu queria que você recordasse quem era o Pablo Marçal da eleição em 2018, quando o Bolsonaro ele veio candidato. A gente tinha um Pablo Marçal. E aí você pode dizer, não, o Pablo Marçal daquela época era Bolsonaro, porque já tinha o PT e o PSDB que disputavam. Não. O Pablo Marçal daquela época se chamava Cabo Daciolo. E a ideia ali era de Cabo Daciolo ser um outsider, né, que iria surgir do nada e com apoio popular. E de fato ele teve muito apoio. Mas antes de Cabo Daciolo, quem foi o outro outsider, outra pessoa que surgiu com propostas e sempre é mais à direita? Você pode pegar o perfil de todos esses que se colocam como o Pablo Marçal se coloca atualmente, você vai ver que todos eles têm um posicionamento mais à direita. Antes de Daciolo, na outra eleição, tinha um camarada chamado Levi Fidelix. E antes de Levi Fidelix, se você for para outra eleição, você vai ver outro. Isso tudo desde a redemocratização a partir do presidente Collor. Então toda eleição sempre tinha um que nem ia ser PT, nem ia ser PSDB, e ele ia ter um posicionamento mais altruísta, outsider, inovador e coisas desse sentido. Deixa eu beber uma aguinha. Mas aí eu quero trazer para você essa questão de Pablo Marçal. Assim como o Cabo Daciolo, Pablo Marçal traz muitas verdades. Porém, ele traz pontos enganosos também. Eu sou um cara que eu assisto a alguns vídeos de Pablo Marçal, sim. Ele traz algumas ideias que realmente são baseadas na Bíblia. Se você parar para pensar em Cabo Daciolo, na época da eleição, em 2018, ele falava muito de algo chamado Ursal, a Ursal, a nova ordem mundial. E ele trouxe algumas coisas que depois da eleição começou a se falar muito. E começou a se surgir inúmeras provas e como é que eu posso dizer, tendências aqui a provar que aquilo ali que ele trouxe era verdade. E que de fato foi uma realidade, com a UNSAL, com a nova ordem mundial, com a questão da agenda da ONU, a agenda 2030 da ONU, foi algo que Daciolo bateu, foram pontos que Daciolo bateu. Mas eu não sei se você lembra também que tinha um ponto que ele falava muito na eleição dele, que era que todo homem que tivesse desempregado, né, ele ia pedir para que se alistasse no exército. Assim que ele ganhasse, todo homem iria se alistar no exército, todo jovem desempregado, só para fazer essa correção. Isso é algo impossível. Você não consegue ter toda a nação, né, com relação a jovens ligados ao segmento militar, até porque muitas pessoas não se identificam. Então, isso é algo. Então, ele misturava ali fatos que eram verdadeiros, que ninguém estava olhando, coisas que nenhum segmento da sociedade estava olhando, mas também misturava com coisas que era coisa de cabeça, que não tinham viabilidade para a nação. A mesma coisa acontece com Pablo Marçal. Ele tem muita ideia que você olha assim, meu amigo, como ninguém nunca pensou isso, é um cara inovador, velho, um cara que vai trazer, vê que ideia massa, ele vai pegar a nossa nação, que é rica e não sei o que, e vai Mas quando se trata de viabilidade política, você pode pegar todos os vídeos dele. Todos, absolutamente todos. Nenhum ele fala de viabilidade política. Porque eu não sei se você sabe, mas um projeto de um presidente da República, ele primeiro precisa passar pela Câmara dos Deputados. São mais de 500 parlamentares, meu irmão. Você precisa ter mais de 300 votos na Câmara. Você como presidente. E tanto Lula, quanto Bolsonaro, quanto os outros, eles tiveram dificuldade com isso. Eu não sei se você se recorda, mas a Previdência, ela quase ia ser aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso. Uma reforma da Previdência, quase que não saía. E não foi porque Henrique Cardoso não teve vez, não teve voz política, não teve pulso firme para fazer. Com Bolsonaro não é diferente, ele está tendo muitos entraves lá dentro também. Lula só foi um cara aberto porque Lula era um ladrão, ele tinha um mensalão por trás. Então, ele negociou muito, ele levou muito a sério e negociou e levou o país ao fracasso justamente por conta de uma dessas coisas serem um mensalão. Então, ele comprava todos os deputados.
Então, quando você olha para Pablo Marçal, um cara que fala muita coisa interessante, uma coisa inteligente, mas como é que isso vai ser aplicado no Brasil? Como ele vai convencer a Câmara e o Senado a votar nas coisas dele? A gente sabe que lá ninguém vai estar para brincadeira, não. Ah, você tem essa ideia inovadora? Muito bem, vamos aprovar. E como você vai beneficiar a gente? Muitas vezes nem é uma questão de dinheiro ou de roubo. Mas às vezes o projeto ele tem que ter o nome de uma parente que teve um destaque grande naquela cidade. Muitas vezes aquele projeto ele tem que começar por uma região que um deputado ele tem uma mão mais estendida ali. Estão dando para entender? Então é muito fácil, enquanto candidato à presidência, você dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aprontar, vai ser assim, vamos fazer, botar o Brasil no rumo certo. Vamos trazer uma mentalidade empreendedora para o Brasil, 1 milhão de empresas a cada... Sim, meu amigo. E o Congresso? Como é que você vai conquistar o Congresso para que você consiga fazer tudo isso? Outra coisa importante, o STF. Como você vai estar lidando com o STF em questões primordiais, como segurança, aborto, saúde? E por mais que você diga que o STF ele hoje não influencia, ele influencia sim. Eles vetaram Bolsonaro de atuar durante a pandemia, deixando essa obrigação apenas para municípios, preste atenção, municípios, prefeituras, municípios, Estado, né, governo, executiva estadual e distrital, quando se trata do distrito de Brasília. Apenas isso. Então, como vai ser a atuação dele com essa questão? São perguntas como essa que jamais você vai ver nos vídeos dele. Falando, olha, com o executivo, na realidade com o legislativo, Congresso, minha proposta é de falar, de fazer assim, queremos um presidente... Não, você nunca, grave o que eu estou te dizendo, você nunca vai ver um vídeo de Pablo Marçal falando como ele vai lidar com o Congresso. Você nunca vai ver um vídeo de Pablo Marçal falando como ele vai contornar, como ele vai trazer o STF para perto, para jogar um jogo limpo. Por quê? Ele vai falar de Constituição, ele vai falar que a República não sei de quê, vai trazer fatos históricos. Mas porque é um cara que ele não é afeito politicamente. É um cara que nunca teve um mandato de vereador. A gente está vendo a guerra agora da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia perdendo tudo, o país todo devastado. A Rússia é um país que está indo bem na guerra. Isso é fato. Isso é fato. O presidente da Rússia, ele era o que antes de ser presidente? Ele era um comediante. Nada contra os comediantes. Eu já fui um. Mas deixa eu te dizer algo. Para um cargo de presidência, você precisa ter um preparo mínimo possível. É interessante que, no mínimo, você tenha sido ministro de alguma coisa, você tenha sido um vereador, você tenha tido experiência. Se coloque no lugar de um empresário. Você é um empresário, você vai contratar agora um funcionário para ficar na administração do setor logístico. Você tende a contratar um currículo onde o cara é experiente, ele já teve experiências similares àquilo ali, ele já conhece um pouco, ou apenas um cara que acabou de sair da faculdade de logística sem tanta experiência, é um cara que tinha um pai que ele ouvia falar muito, que o pai falava muito de logística para ele. Você tende a contratar o outro. Por quê? Porque o outro ele tem experiência, ele sabe como atuar, ele conhece um pouco de legislação daquela questão ali. É a mesma coisa da presidência. É a mesma coisa essa questão da presidência. Então, não deixa de seguir Pablo Marçal. Em resumo, você vai aprender muitas coisas. Assim como na eleição, a gente aprendeu, na eleição de 2018, a gente aprendeu coisas com Cabo Daciolo. Mas não fica feito um telespectador, ai, meu presidente Pablo Marçal. Esse cara, ele não enganja. Esse cara, ele não vai ganhar. E ele não tem nada a beneficiar o país sendo presidente da nossa nação. Pode guardar o que eu estou te falando. Tamo junto, forte abraço. Se você discorda, comenta aqui embaixo o porquê que você discorda e eu quero ouvir a tua opinião. Tamo junto, não deixa de seguir Pablo Marçal. Ele tem ideias que vão te abençoar. A Bíblia tem um versículo que é fantástico. Examinai todas as coisas e retei o que é bom. Tem outras versões que diz assim, examinai de tudo e retei o bem. Examina
Analisa, ele vai ter coisas que realmente vão mudar a sua vida. Até como coach, que o mesmo é até hoje. Vai ter coisas que realmente vão te abençoar. Mas quando se trata de presidência da República, é um cara que ainda não está preparado, é um cara que não tem traquejo político. É um erro que ele está cometendo. Tamo junto, forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo. Tchau, tchau.